Este vídeo visa explicar o processo de avaliação do erro numa classificação realizada numa imagem de satélite. Neste caso, este vídeo vem na sequência de uma série de vídeos anteriores associados à classificação de imagens Sentinel-2. No vídeo anterior tinha feito a explicação de como fazíamos a classificação do uso do solo através de uma série de áreas de treino na área da Serra da Estrela, no centro de Portugal. O resultado dessa classificação é este que aqui aparece. Neste momento não é fundamental analisar o rigor da classificação ao nível visual, mas quando nós procedemos a uma classificação de imagens de satélite, devemos sempre, de forma quantitativa, avaliar o erro associado a cada uma das classes que realizamos. Para isso, o processo mais usado é um processo de geração de uma matriz de contingência, também conhecida como tabela de confusão ou Confusion Matrix. É esse processo que vamos ver como realizar aqui no quadro do QGIS, versão 2.14.3, com a utilização da ferramenta Semi-Automatic Classification Plugin, versão 5.1.3. Um ponto essencial nesta avaliação do erro é que o que vamos fazer é comparar a imagem classificada, a classificação que veem aqui na nossa imagem, com valores de ground truthing, de realidade de terreno, diferentes daqueles que foram usados para classificar a imagem. Ou seja, nós criámos uma série de áreas de treino, visíveis no vídeo anterior, que correspondem a estes pixels escuros que aqui estão, relacionados com os diferentes tipos de superfície. Se nós formos comparar os resultados da classificação com as áreas de treino que realizamos, é natural que o erro seja relativamente reduzido, porque o sinal espectral que usamos foi exatamente o mesmo sinal, ou seja, o sinal com que treinámos o classificador foi extraído de pixels que nós depois vamos comparar a ver se estão bem ou mal avaliados. Na realidade, o que nos interessa é comparar as assinaturas, a qualidade do nosso classificador para áreas que são áreas basicamente desconhecidas para o computador. Portanto, devemos cruzar a informação da nossa classificação com outras áreas, designadas por áreas de validação, que serão usadas então para ver a qualidade do processo de classificação. Para isso, há vários métodos para o fazer. Neste caso, o que vamos fazer vai ser elaborar um outro ficheiro com um procedimento semelhante ao procedimento de criação das áreas de treino, mas com um conjunto de áreas que designaremos por áreas de validação e que devem ser áreas diferentes daquelas que foram usadas para treinar o algoritmo. É esse processo que vou então passar a explicar. O primeiro passo, no caso de ainda termos o ficheiro com as áreas de treino abertas, e reparem que aqui no nosso Classification Doc estão as áreas de treino que usámos no procedimento anterior. A primeira coisa que temos que fazer é apagar estas áreas de treino, retirá-las do computador. Vamos apagar estes itens todos. Ok? Apagamos as nossas áreas. Vimos aqui ao input, ao training input, e vamos criar um novo ficheiro que vamos designar por áreas de validação. Então, com cuidado, vamos ter que selecionar novas áreas com características espectrais associadas às mesmas classes que usámos anteriormente. São estas classes que aqui aparecem, que eu expliquei no processo anterior, mas desta vez vamos usar, para criar as assinaturas espectrais, vamos usar áreas diferentes. O procedimento é exatamente o mesmo. Então eu, de forma rápida, vou exemplificar como é que se faz o procedimento, depois vou saltar à frente no vídeo. Portanto, áreas de validação, retirar aqui da visibilidade a classificação, temos aqui a nossa imagem, vamos pôr a imagem num compósito de falsa cor
E vamos então iniciar a classificação. Na primeira versão, na classificação, nós usámos esta albufeira com água para fazer a classificação. Agora vamos dar para validar, vamos escolher uma outra superfície de água, neste caso esta, e vai servir para criarmos então a nossa área de treino. Temos de ter muita atenção porque vamos ter que usar aqui os identificadores corretos. Portanto, vamos ter que voltar outra vez ao identificador da Class ID 1, escrever água. Esta segunda parte do Class Info não é tão importante, porque o que vai ser usado verdadeiramente vai ser o CID. E, portanto, se viemos à listagem anterior, a água é de facto a classe 1. Então vamos treinar para a identificação de água. Vamos proceder ao treino. Criamos a primeira assinatura, passamos a assinatura para a lista de assinaturas espectrais. Ok, água, criada. E agora vamos fazer por aí fora todas as outras unidades. Rocha nua, vamos selecionar um setor de rocha nua, por exemplo aqui, diferente do setor anterior. Mudamos aqui e escrevemos rocha nua. Vamos então clicar e fazer então uma área de treino. Notem que, sendo as áreas diferentes, as assinaturas espectrais vão também ser ligeiramente diferentes. O que se espera é que o valor médio vá permitir depois fazer uma classificação rigorosa quando formos fazer a validação. Este procedimento é um procedimento essencial. Ou seja, temos que ter sempre um set de validação e um set de treino. De maneira a irmos melhorando a nossa classificação. O que temos que fazer é melhorar também o nosso set de treino e, eventualmente, até aumentando o número de classes, tornando as assinaturas espectrais mais puras ou aumentando o número de classes. Se aumentarmos o número de classes no set de treino, temos que aumentar também o número de classes no set de validação para podermos fazer o cruzamento entre os dois mapas. Então, eu vou continuar a classificar com este mesmo procedimento e já vou voltar. Então, neste momento, eu acabei de fazer então a classificação das áreas de validação, ok? Exatamente com a mesma classificação das áreas de treino, com muita atenção, em particular aqui aos números no Class ID, também no MCID, no Micro Class ID, embora neste tenhamos optado sempre por ser de tipo 1, o número ser sempre 1. Temos então, se observarmos, temos aqui uma série de superfícies de treino que são distintas daquelas que foram usadas para classificar originalmente. Estas superfícies são as superfícies contra as quais nós vamos então classificar, avaliar a nossa classificação, esta classificação que aqui está. Portanto, repare-se a classificação e as áreas de treino. Ok? Vamos então proceder agora ao cruzamento das informações dos dois tipos de cartografia. Um, o ground truthing, e o outro, a nossa validação. Para fazer então esta validação cruzada, o que vamos fazer é pedir aqui, abrir o SCP, neste ícone, abrimos, aparece-nos então aparecem-nos as opções associadas às várias fases, vamos escolher o pós-processamento. Portanto, estamos na fase posterior ao processamento da imagem. No pós-processamento temos várias hipóteses e vamos escolher a hipótese que se designa por Accuracy. Vamos, portanto, verificar qual a qualidade da classificação realizada. Eu noto que esta classificação que realizei foi uma classificação apenas para fins ilustrativos e que não foi uma classificação devidamente cuidada. Mas este processo vai-nos então permitir fazer uma estimativa do erro. Portanto, o que temos que fazer é selecionar aqui na componente superior qual a classificação que queremos avaliar. Notem que podemos ter feito várias já tentativas de classificação. Se não aparecer, ao fazerem aqui o drop-down menu, se não aparecer a vossa classificação, fazem aqui um refresh, tá? E então vamos selecionar a classificação Max Like, a classificação Maximum Likelihood, já realizada anteriormente. Fazem um refresh também em baixo e aqui está áreas de validação, é aquilo que vamos querer cruzar. E vamos escolher o campo de referência, é o Class ID. Ok? O campo relacionado então com as várias classes. O que este algoritmo faz, basicamente, é comparar pixel a pixel o resultado da classificação
com o resultado das áreas de validação, fazendo a tal tabela de contingência. Ao clicarmos neste símbolo é o Run, portanto damos o procedimento para se iniciar o processo. O que ele vai fazer primeiro que tudo é rasterizar a informação das nossas áreas de treino, para isso vai criar, nossas áreas de validação, vai criar um fecheiro TIFF, áreas de validação, guardar. Ok, vai correr então o processo de validação. Está neste momento a correr, fazer a avaliação. Então, uma vez o processo concluído, ele vai-nos aparecer no ecrã um fecheiro das áreas de validação, que basicamente foi o raster que ele usou para fazer a validação. Não precisamos deste fecheiro visível. E vamos então analisar a tabela ligada então à avaliação propriamente dita. E para isso tem aqui uma barra pequenina que diz Output, clicam no Output e se repararem então aparece aqui a matriz com os erros da classificação e a parte que nos vai interessar verdadeiramente é o setor inferior da janela, em que tem a matriz de classificação, ou de erro neste caso, em que a informação está organizada por colunas e linhas, em que as colunas representam a imagem de referência, portanto o ground truthing, e as linhas representam a nossa classificação, portanto os resultados da nossa classificação. Neste caso, a linha 0 não vamos usar, é uma classe que aparece aqui indicada sempre no Semi-Automatic Classification Plugin, mas que tem valores em branco. O que nos vai interessar é comparar as várias classes que foram por nós atribuídas. A classe 1 cruza com a classe 1 deste lado. A classe 1 da nossa classificação e aqui cruza com o ground truthing. Então, como é que se lê esta tabela? A nossa classificação deu origem a 344 pixels que foram classificados como classe 1 e que, na realidade, correspondem à classe 1. Portanto, estes 344 pixels estão bem classificados. Se andarmos para o lado, vemos que não há mais nenhum pixel atribuído a nenhuma outra classe. Portanto, na verdade, a classe 1 está 100% bem classificada. Quer dizer que houve um sucesso muito elevado na classificação. Contudo, quando olhamos para as nossas áreas de treino, as nossas áreas de validação, que sabemos que são classe verdadeiramente 1, dessas que nós demos para validar, de facto há 344 pixels que corresponderam, que foram classificados como classe 1. Mas há 8 pixels da nossa área de validação que foram classificados como classe 13. Portanto, não há 100% de sucesso nesta classificação. Se verificarmos a classe 1 é água e a classe 13 são as áreas ardidas. Vamos ver outro exemplo de uma outra classe. Esta teve um sucesso muito grande na classificação. E esse sucesso está aqui identificado em baixo, onde temos a exatidão do produtor, Producer Accuracy, com 97,7%. Estes 97,7% referem-se a estes 344 pixels bem classificados e 8 mal classificados. A exatidão do produtor foi de 100%. Repare-se que todas as áreas que nós, como treino, indicámos que eram água, ou todas as áreas classificadas como água, são de facto água. Tá? Contudo, nem todas as áreas que são água no fecheiro de validação
foram classificadas como água. Houve uma fração muito pequena, correspondendo a 2, quase 3%, 2,3% dos pixels, que foram classificados como área ardida. Pegando aqui num exemplo de uma outra classe menos bem classificada. Por exemplo, temos aqui a classe 4. Reparem, a classe 4 tem muito mais pixels. Nós, as classes, não demos áreas de treino homogéneas. Houve 5.353 pixels que estão, de facto, bem classificados. Mas a nossa classificação deu origem a uma classificação como classe 4, em que, na realidade, 476 pixels estão mal classificados e pertencem à classe 6. E ainda, 1667 pixels estão mal classificados também e correspondem à classe 8. O que é que isto quer dizer? A classe 4 são as florestas de coníferas. A classe 6 são a classe matos 1. E a classe 8 são a classe matos e blocos. Significa, em particular, que há uma grande confusão, uma mistura importante entre as assinaturas espectrais da classe floresta de coníferas, a 4, com a 8, matos e blocos. Portanto, este será provavelmente um dos pontos em que nós teríamos que melhorar a nossa classificação. Em que é que isto resulta? Qual é o resultado disto? O resultado, na verdade, classe 4, é uma user accuracy de apenas 71%. Ok? Contudo, se pegarmos na mesma classe 4, na nossa área de validação, verificamos que da área de validação, a larga maioria das áreas classificadas como floresta de coníferas são de facto floresta de coníferas. Aqui a mistura deu-se essencialmente com a classe 6, não havendo praticamente mistura com a classe 8. Portanto, isto merece uma abordagem mais detalhada para perceber porque é que houve estes problemas de classificação entre, de facto, a 4 e a 8. Isto vai originar, na verdade, uma producer accuracy muito melhor do que a user accuracy. Reparem que em 5.415 pixels da área de validação, 5.353 foram bem classificados. Apenas 62 foram mal classificados. Por isso, nós vamos ter uma producer accuracy de 98,86%. Então, o que temos que fazer para melhorar a classificação é sistematicamente analisarmos as tabelas de contingência resultantes de cada classificação e tentar melhorar aquelas classes que estão menos bem classificadas. De maneira a não nos perdermos aqui no meio da tabela, é fundamental olharmos aqui para as exatidões do produtor e do utilizador. Reparem, a classe 8, na verdade, dá erros enormes, tanto no user como no producer accuracy. Portanto, há aqui algum problema. Reparem, dos que foram classificados como classe 8, e a classe 8 é matos e blocos, 107 pixels foram classificados na classe 6, que são matos 1. Tá? Portanto, 100% dos pixels foram mal classificados, pertencem à classe matos 1. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que provavelmente não, que é certo que não há uma boa discriminação espectral entre a classe 4 e a classe 6. Daí termos 0% de producer accuracy e 0% de user accuracy. Se nós olharmos depois podemos analisar também as assinaturas espectrais destas duas classes. E certamente que vamos notar sobreposição. Isto pode ser também um aspecto a realizar a priori. Não é? Tentar verificar se há semelhanças ou não espectrais entre as classes. E aproveitar para ir melhorando logo as nossas áreas de treino, de maneira a não ser preciso recorrer a este passo da avaliação do erro a posteriori.
ou, quando isso ocorrer, termos certezas de que vai haver menos erro. Depois, um outro aspecto a considerar é essencialmente o designado. Há dois índices que são muito importantes, que são Overall Accuracy, que é basicamente uma média da precisão da nossa classificação, 83%. Significa que 83% dos pixels têm uma boa classificação, bem classificados, o que é um valor bastante aceitável, muito aceitável até. E depois o índice K de 0,78, que é um valor também bastante elevado. O máximo seria um valor da ordem de 1. Naturalmente, dependendo do nosso interesse na classificação, vamos poder necessitar de reclassificar a imagem ou não. Por exemplo, se o nosso objetivo fosse classificar as superfícies de água, a nossa taxa de sucesso é elevadíssima. Portanto, o que faríamos depois, eventualmente, era criar um mapa só com as superfícies de água e outro mapa em que podíamos misturar todas as outras classes. Ou seja, fundamentalmente, nós devemos também saber bem qual é o objetivo da nossa classificação. Ao mesmo tempo que vamos analisando, então, aqui a matriz de confusão, podemos também voltar à análise das assinaturas espectrais e da discriminação espectral entre as várias unidades que identificamos, entre as nossas várias classes. De maneira a fazer acertos nas classes ou mesmo a fazer a junção de várias classes através da função merge. Voltamos então aqui ao doc da classificação, classification doc, e podemos selecionar as assinaturas espectrais todas, vamos plotá-las aqui num gráfico de assinaturas espectrais, ok? E vamos pedir apenas para visualizar aquelas assinaturas que tínhamos visto que geravam problemas no nosso exemplo que referi agora mesmo, que eram as assinaturas das classes 6, 4, 6 e 8. Então estou a apagar aqui as várias classes e deixar apenas iluminadas as classes 4, 6 e 8. E como podemos ver, não é? Nós vemos que há uma margem de sobreposição muito significativa entre estas três classes. Floresta de coníferas, esta, em que tem valores, essencialmente vai ter um grande desvio padrão, em particular nas classes do visível e do infravermelho próximo, que se sobrepõem muito, às outras duas classes. Reparem, elas cobrem completamente o desvio padrão da classe Matos, não é? E depois há também uma sobreposição importante, embora mais ténue, entre os matos e os matos e blocos, o que é, na verdade, natural. Como melhorar isto? Os resultados da classificação. Ou fazemos uma reclassificação em que juntamos, por exemplo, matos 1 e matos e blocos e fica uma única classe, mas resta-nos aqui, há um problema importante, que é floresta e matos são formações significativamente diferentes e se as quisermos distinguir, temos que arranjar forma de o fazer. A solução é darmos áreas de treino mais rigorosas, eventualmente usando polígonos digitalizados à mão, em que estejamos certos de que estamos a apanhar floresta de coníferas. Podemos ir ao campo e recolher pontos com GPS, mas o primeiro passo a fazer é tentar diminuir o desvio padrão nas classes. Quando fazemos este tipo de classificações, e logo à medida que estamos a dar as classes, identificar as classes, podemos ir vendo também as diferenças, a relevância ou da diferença estatística entre as várias classes. Nesta análise exploratória das assinaturas espectrais, é útil então nós pegarmos aqui no gráfico das assinaturas espectrais, em que eu voltei a plotar todas as classes. Isto desloca-se, esta legenda, pode nos ajudar na interpretação. E temos aqui uma função muito útil,
esta que aqui está, que basicamente nos dá, tem vários índices de distância espectral, que nos vai indicar quais é que são as classes que potencialmente podem gerar mais erros e as que geram menos erros, usando para isso vários indicadores, alguns mais adequados a uns sistemas de classificação, algoritmos de classificação do que outros. Numa rápida análise, verificamos, por exemplo, pegando nas classes, aqui temos água com diferenciação de telhados de telha. Para alguns métodos de classificação, sempre que aparece a vermelho, quer dizer que pode haver problemas na classificação. Vou descer aqui para a classe 4, não é? A classe 4 foi aquela primeira que nós detectámos vários problemas. Classe 4. Floresta de coníferas diferencia-se bem da floresta caducifólia, mas há uma série de problemas associados à distinção da floresta de coníferas com a classe Matos 1. A mesma coisa entre floresta de coníferas e a classe Matos 2, bem como com os matos e blocos. Portanto, como é que podemos resolver isto? Podemos resolver isto tentando logo, antes de fazer a classificação, melhorar a qualidade da assinatura espectral. Basicamente, melhorar a pureza espectral. Lembrem-se que num pixel, num único pixel, e estamos a falar de pixels de grande dimensão, de 10 metros, vai haver uma informação média de todas as superfícies que caem dentro desse pixel. Portanto, o que devemos tentar procurar são pixels com as assinaturas o mais puras possível, de maneira a diminuir o desvio padrão, não é? E tentar assim criar uma classificação mais rigorosa. Notem também que nem sempre é possível atingir a classificação ideal, ou a classificação que possa ser satisfatória para nós, e isso vai depender também muito do número de bandas que o satélite que estamos a utilizar dispõe. Basicamente, passo fundamental, cuidado na atribuição das áreas de treino, não esquecer comparar os resultados fazendo uma matriz de erro em que comparamos as áreas de treino com áreas de validação que são diferentes no espaço das nossas áreas de treino, e é um processo que implica muito trabalho de maneira a melhorar a nossa classificação. Ou seja, é fácil fazermos mapas com um belo aspecto gráfico, não é? Um aspecto visual que parece muito rigoroso e que pode ser facilmente melhorado, até com várias ferramentas e filtros aqui disponíveis no QGIS, apenas com um clique de mouse, mas que podem ter uma série de erros associados. O erro está lá sempre e é fundamental quando nós produzimos um relatório, um trabalho, que indiquemos qual é que é o erro que está associado. Refiro-me normalmente ao índice K, Overall Accuracy também, e em que façamos uma discussão dos resultados da matriz de erro. Ficamos então por aqui e boa continuação de trabalhos em detecção remota.